Tá. Boa noite a todos. A gente vai dar início hoje à segunda parte desse minicurso, que está sendo ministrado pelo professor Sandro, sobre a obra do Oswald de Andrade e a importância da sua presença na semana de 22. Então, Sandro, a palavra. Bom, obrigado, né? Obrigado, Maria Rosa. Obrigado, pessoal, pela presença, né? Vamos dar continuidade a algumas coisas que foram comentadas, né? Algumas coisas que foram conversadas aqui sobre a obra do Oswald, né? Apesar de eu não ter feito um percurso assim linear, né? Ou histórico, e etc., né? Mas é um percurso que eu acho que apresenta pontos relevantes da obra do Oswald, né, em muitos sentidos, como a gente já discutiu na primeira aula, né? Então, dando continuidade, eu vou usar o slide mais uma vez, né? Aqui, deixa eu só ver se eu acerto. Ah, é esse aqui, eu acho. Vamos ver. É isso mesmo, acho que apareceu, né? Tudo bem? Tá. Então, a gente havia parado, né? Isso. Peraí, deixa eu ver se tá. Melhorou um pouco, né? O tamanho, eu acho, dos slides, tá certo. Né? Tinha parado, né? A gente havia conversado, falado um pouquinho, né, sobre a própria poesia pau-brasil, né? Dando continuidade, né, ao que foi dito. Uma questão muito importante, né, na obra do Oswald, né, em que recorrentemente aparece, né, surge em diferentes momentos, né, a presença, por exemplo, de um aspecto da cultura popular importante, né, no Brasil do início do século, que é o circo, né, especialmente em São Paulo, né? Nós temos, inclusive, alguns livros, apesar do circo também ser um tema dos modernistas europeus, né, dos vanguardistas, né? Então, tem aí um vasto, né, campo de, de criação em torno do circo, e depois também a gente pode ver a consequência disso mesmo no cinema, né, com o Fellini e tudo mais, né? Em São Paulo era digamos assim, uma cidade que tinha uma grande confluência, né, de artistas populares, muito do circo. Então, o Oswald, durante a infância, assistiu a diversos espetáculos circenses, né? Alguns, normalmente, o que ele frequentava era na hoje Praça da República, né? Que era um barreiro só aquilo, né? E que ali eles fincavam, né, as estacas e armavam um circo. Ali tem até um estudo intitulado Salões, Circos e Isso. Bom de estar em casa é isso, né? Tem a biblioteca aqui do lado. Salões, circos e cinemas de São Paulo que dão conta, né? E também dão conta desse ambiente, né? De cultura popular e circense em São Paulo. E, ao mesmo tempo, a vinda de muitos artistas europeus, né? Para cá, que se apresentavam no que se chamava de galinheiros, né? Por exemplo, a Sarah Bernard, né? Era uma artista famosíssima, uma diva, né, da Europa e tudo mais, e que se apresentava por aqui, por São Paulo, e outros tantos artistas, né? Sandro, Mas, pô, Oswald... Sandro, é a Priscila. Sim. Coloca, por favor, a sua apresentação no modo de apresentação para a tela ficar cheia. Ela está grande, mas ela pode ficar maior. Tá, peraí, então. Vamos lá. Da mesma forma que estava na primeira aula, é só deixar no modo de apresentação. Ah, tá. Então tá. Então deixa eu mudar aqui. Agora só parou de compartilhar, tá bom? Certo, tá. Eu acho que é isso. Isso. Pontinho. Pronto. Agora sim, né? Peraí que eu já te falo. Isso, ótimo, obrigada. Tá bom, então tudo bem. E como eu estava dizendo, né? Então, no livro Um Homem Sem Profissão, que é a autobiografia do Oswald,
ele vai falar do circo, mas num significado muito interessante que ele vai dar ao circo na vida dele, na formação dele, né? É interessante ver no Oswald uma formação não muito erudita e acadêmica, né? E principalmente a valorização que ele faz desses elementos populares no aproveitamento que ele realiza na própria obra, né? Então, por exemplo, o circo, ele diz assim: o circo foi um deslumbrado céu aberto na secura de emoções que me cercava, porque o Oswald vivia numa família extremamente católica, conservadora, né? A mãe dele, o pai também, né? Não só a banda de música, ginastas, cavalos e feras, mas o espetáculo em si que subvertia, mas era o espetáculo em si que subvertia a monotonia do meu cotidiano. As mocinhas de maiô entravam em meus olhos e aí permaneciam. Nas noites de camisolão, elas foram meu pasto e minha festa. Então, o Oswald já está falando, né, o despertar erótico, né, da criança na observação dos espetáculos circenses, como ele fala, das mocinhas de maiô e tudo mais, né, e que ele vai evidenciando aí, né. Então, a gente tem já aqui muito presente essa espécie de de erotização mesmo que ele vai realizando, né, que ele vai construindo a partir principalmente da infância. Um determinado momento aí antes desse trecho que o Oswald vai falar, né, e vai ligar a questão do despertar sexual com a própria antropofagia e tudo mais, né? Então é muito interessante essas correlações que ele faz, né? No livro, esse livro que eu falo, Um Homem Sem Profissão, há muitas correlações dessa ordem, né? Há muitas coisas interessantes. Se houver espaço, eu comento um pouco mais dali adiante, né? Porque também a gente tem que entender que a liberdade que se ansiava em determinado ponto aí é uma liberdade comportamental, né? E da ordem sexual, né? Então, isso é muito, digamos assim, essa emancipação e esse comentário da sexualidade é uma forma, né, importante de liberdade para essa geração do Oswald, né? Tanto é que a gente tem um outro livro que vai tratar disso, do Mário de Andrade, que é Amar, Verbo Intransitivo também, né? Que tem esse tema fundamental ali. Bom, e aqui é um trecho de João Miramar, que ele faz uma espécie de releitura, digamos assim, desse primeiro momento. Então, esse momento do circo reaparece no Memória Sentimental de João Miramar, que ele vai dizer assim: o circo era um balão aceso com música e pastéis na entrada. É uma imagem belíssima, né? O circo com um balão aceso, né? Para criança que entrava ali à noite e tudo mais, né? E fonâmbulos, cavalos, palhaços desfiaram desarticulações, risadas para meu trono de pau com gente em redor. Gostei muito da terra da goiabada e tive inveja da vontade de ter sido roubado pelos ciganos, né? Então, mais uma vez aqui a gente percebe, né, um contraste com esse mundo católico, grave, sério, religioso que ele tinha em casa, e que o circo era justamente esse momento de sonho, de fantasia e de imaginação também, né? É a partir desses elementos que o escritor vai surgindo, de certa maneira, né? É o que ele deixa claro. Quando você lê as entrevistas do Oswald, ou mesmo essa autobiografia que eu menciono, dificilmente ele vai falar de um autor literário que o marcou profundamente e o influenciou, né? O sistema de influências dele está em torno dessas questões, né? Está em torno, por exemplo, como aqui, o circo, né? Bem, em outro momento, o camisolão, né, que ele vai insinuar o sonho erótico que ele tinha com as moças de maiô, reaparece no primeiro caderno de poesia do aluno Oswald de Andrade, né? Então, aqui em infância, né? O camisolão, o jarro, o passarinho, o oceano, a visita na casa que a gente sentava no sofá. Então, esse tema reaparece de uma outra maneira aqui, mais na poesia, tá? Então, para a gente perceber como que se dá aqui. Mas o circo, ele vai ter um papel fundamental. É claro, não dá para fazer uma análise que seria... O ideal seria que todos nós tivéssemos lido o Serafim Ponte Grande e tudo mais, né? Mas algumas
indicações de como ler o Serafim Ponte Grande, né? Quais são os pontos importantes aqui dessa obra, que talvez seja o ponto alto da produção do Oswald, junto com Memórias Sentimentais de João Miramar, né? Mas Serafim é mais radical, digamos assim, né? Bom, nós podemos perceber no romance Serafim Ponte Grande um esquema narrativo de representação circense, né? Que como se o personagem, o Serafim, né, que é retratado ali, ele é meio que, digamos assim, ele tem momentos de extrema mobilidade e paralisação, né, junto do parceiro dele, que normalmente o palhaço vem em dupla, né, tem o Escada, né, Papeada, né, no caso, que seria o Pinto Calçudo, né, nesse romance do Serafim Ponte Grande, né. E é interessante esse movimento, né, de paralisação, de corte abrupto, que é o momento da piada, que é o momento que a plateia se abre por riso, né, e que ele vai construindo um romance dessa maneira aqui. Claro, o Serafim ele pode ser abordado por várias entradas, várias perspectivas, né, mas essa é uma muito interessante. E nesse sentido, é um romance, né, que eu posso ler a partir de 3 ângulos narrativos, né? Eu posso ler a partir da figura de um possível, né? Nunca é na certeza, né? De um possível narrador, né? Que seria como se fosse um apresentador de espetáculo circense, uma espécie de mestre de cerimônia, né? Que ele vai contando a história, né? Que ele vai, na verdade, ele vai apresentando em pequenos quadros, né? O que vai acontecendo na história do Serafim Ponte Grande, né? Um pequeno burguês rico da indústria aqui de São Paulo, como o João Miramar também. Pode ser você também pode ler pelo próprio ângulo do protagonista, do próprio Serafim, né? Que daí ele vai atuar como uma espécie de palhaço em busca de atos heróicos, mas sempre frustrados, né? Sempre risíveis, né? De um modo geral. E também pode ler de um modo dramático, né? Ou seja, como se fosse um teatro de esquetes populares, tudo mais, né? Como pequenas farsas, né? Que se chamava também os entremeses circenses, né? Então, justamente essa forma de narrativa que Oswald articula para esse romance foi o que o Haroldo de Campos, num ensaio que é fundamental, né? Talvez o grande ensaio sobre Serafim Ponte Grande, que é Serafim, um grande não livro, né? Porque é um livro feito para negar a forma livro, né? E que forma livro é essa, né? Do romance tradicional, né? Do romance que precede, dos romances de formação do Oswald, né? Que ele justamente vai buscar aí como esse não livro, né? Essa negação da forma livro, né? Como do romance realista, do romance naturalista, do romance fim de século, né? O que é interessante e que eu julgo fundamental é um autor que acabou se dispersando muito, mas eu acho que sempre vale a pena voltar a esse teórico, se dispersando muito em muitas disciplinas, ele acabou sendo usado por um monte de coisa, que é o Bakhtin, né? A partir do princípio do dialogismo. Mas eu tenho um interesse muito vivo na teoria do romance do Bakhtin, né? Então, nesse sentido, a teoria do romance do Bakhtin, que foi inclusive agora retraduzida em 3 volumes, né? Comecei a fazer a leitura da teoria do romance, que me parece uma leitura, me parece que o texto ganhou um corpo um pouco melhor, assim, para compreensão e tudo mais, né? Quando a gente começa a observar a formação do romance pelos princípios teóricos do Bakhtin, o Serafim Ponte Grande do Oswald faz muito sentido, né? E mais do que uma negação, né, é uma negação do formato livro, mas é uma afirmação do gênero romance, né? Então tem um pouco essa questão, mas em que sentido, né? Se a gente compreender o romance, né,
como o Bakhtin vai dizer, né? Como a palavra horizontal, né? Ou seja, a palavra que circula dialogicamente, ou seja, oposta à palavra do poema épico, oposta à voz épica, que é aquela voz que fala para os deuses mudos, né? Que só fala e não tem a resposta, só, digamos assim, ela é uma voz de via única, né? Digamos, né? A gente começa a entender o romance principalmente como um campo de tensão, como um campo de contradição, que a voz que ali narra, a voz ali que articula, que se articula, ela pode ser fruto de contestação, ela pode ser fruto de contradição o tempo todo, né? E mesmo o romance do século XIX, como, por exemplo, o próprio Machado, né? E até mesmo, se a gente for pensar, até mesmo essa de Queiroz e tudo mais, né? Realizam isso na plenitude. Só que o cenário é o século XIX e etc., né? Mas realizam isso também. Mas o Oswald parece que ele vai em busca dessa imagem arcaica do romance que nasce, segundo Bakhtin, na praça pública, né? Que nasce justamente dos gritos, daqueles que anunciam os espetáculos nas feiras populares, né? Então, para o Bakhtin, que, por exemplo, como eu coloco aqui, o romance é sempre a palavra do outro representada e colocada entre aspas na entonação. Então, a própria natureza do romance é essa descentralização de uma voz única, né? Que ele vai perceber, assim, de um modo muito claro e muito nítido, naquele livro Os Problemas da Poética, de Dostoiévski, né? Mas que na teoria do romance ele vai por esse lado, né? Como eu estou falando para vocês, da cultura da praça pública, da cultura popular, né? E aí, na composição do romance como um todo, a gente vai perceber um híbrido de diversas linguagens e estilos, como está colocado aqui, desculpa te puxar um pouquinho para o lado, dinamizados pela combinação de várias vozes a partir de sua estrutura interna. E aí fala o Bakhtin, o estilo do romance é uma combinação de estilos e não um estilo único. Sua linguagem é um sistema de línguas, é um sistema de discursos diferentes. E no caso do Serafim Ponte Grande, né, é um sistema de gêneros diferentes, né? Então, tenho vários gêneros, né? Vários gêneros narrativos que o Oswald utiliza ali e que são colocados, né? Digamos assim, na sua forma bruta, né? Não necessariamente na sua forma já diluída, né? Talvez a gente encontre muito disso, talvez em romances do Machado, mas talvez jamais diluído, jamais sofisticado, né? O do Oswald é essa maneira bruta e que, de certa maneira, coincide, né, com essa percepção que a gente tem do circo, né, e da influência do circo veja bem, na elaboração, a influência do circo na própria construção do imaginário oswaldiano, né? E pior, na própria construção estética da obra em diversos momentos, né? Então, acho isso formidável. E também, né, já li algumas teses e tudo mais, né? Ainda há um campo de estudo muito rico e muito grande, né? Por isso que é uma armadilha quando falam que o Oswald, por exemplo, foi um piadista, não estou querendo fazer uma defesa nem nada, mas é uma pena que a gente acaba ficando na superficialidade da opinião e não estude a obra dele, que dá pano para manga, tem muita coisa para ser estudada ainda, né? E eu mesmo queria estudar um monte de coisa, mas não vai dar não, nessa vida pelo menos não. De toda forma, outro ponto que o Bakhtin vai falar em determinados momentos ali é isso, né? É o deslocamento do gênero, do discurso, e que tem, digamos assim, como se fosse algo subjacente ao próprio romance, esse corretivo, cômico e crítico, né? Paródico, né? Que o romance tem
como natureza e que fica muito, digamos assim, evidente no Serafim Ponte Grande em determinados momentos. Por Bakhtin, a dialogia, talvez, dentro dessa perspectiva, é, né, a percepção de uma realidade contraditória, como se tivesse nesse espaço do romanesco duas línguas em luta, né? Mas sem vencido e sem vencedor, né? Então, é muito interessante porque nesse ensaio o Bakhtin vai mostrar também como que o poema heróico, épico e tudo mais, né? Acaba sendo esse contraponto aí, né? E também é curioso algumas correlações que ele faz, quando ele, por exemplo, ele vai falar que o nascimento do romance tem a ver com o diálogo socrático, né? Que o próprio Sócrates, né? Sei que nada sei. Sei porque é sábio, não sei porque é bobo, né? Então, o Bakhtin vai falar que o diálogo socrático é esse princípio do sério cômico do sábio bobo, né? Então, acho que é muito interessante essa visão do Bakhtin e que não só interessante, mas muito útil e muito forte teoricamente, né? E que eu acho que não está esgotada em absoluto, né? Tá, há muita coisa na literatura que pode ser observada, trabalhada a partir dessas observações aí do Bakhtin, tá? Bom, e para o Oswald, sempre muito útil, né? Então, aqui eu vou pular um pouquinho, porque senão não vai chegar, a gente não consegue, tá? Então, vou para outra parte, que é uma parte muito importante da obra do Oswald, né? Que é o momento que a gente percebe do trabalho do Oswald como jornalista, que foi um trabalho muito, muito interessante e também pouco estudado, né? Talvez a estudiosa do jornalismo do Oswald seja a Vera Chalmers, né? Que é uma professora da Unicamp, né? Uma pesquisadora não só do Oswald, né? Mas também do anarquismo, né? E dos grupos anarquistas em São Paulo, né? Ela tem um livro, se puder recomendar, que seria Escritas Libertárias, que ela publicou há pouco, e ela vai falar justamente dos jornais e dos pasquins italianos, que aqui circulavam nesse começo de século de feição anarquista, né? Elaborado pelos próprios anarquistas, né? É um momento muito rico da cultura, principalmente da cultura aqui de São Paulo, né? E isso fervilhava na Semana de Arte Moderna de 22, né? Porque a gente fala muito da literatura, mas também é importante ver essas escritas periféricas que estavam ali circulando, que davam um caldo para outras, né? Como, por exemplo, do próprio Oswald. Oswald, ele não foi escritor a vida toda, mas ele foi jornalista a vida toda. Então, ele começou como jornalista, escrevendo no Diário Popular, né? Enfim, algumas questões. E depois, o pai dele percebeu que ele tinha um gosto por isso, né? E acabou alugando uma salinha em que ele montou o jornal dele, em 1911, o Pirralho, né? Que foi um jornal muito interessante, mas assim, que não tinha em absoluto nada de muito original, né? A não ser de ser, eu acho que a segunda ponta da formação aí do Oswald enquanto escritor, né? Se eu falei um pouco do circo, né? Agora eu falo também do jornalismo, né? Então, nesse sentido, o Pirralho ele colaborou muito, mas o Oswald, por exemplo, ele trabalhou no Pirralho em 11, né? Na metade de 12 ele vai para a Europa e aí ele deixa na mão de alguns amigos, né? E ele tem até um duelo de morte com um deles, enfim, tem coisas assim extraordinárias, né? Com o Babi, mas enfim, coisas do período. E o Oswald, depois, quando ele volta, né, da Europa, depois ele vai escrever, talvez, em 1915, 16 e tal, e aí ele não para mais o trabalho de jornalista dele. Inclusive, dos anos 40 e dos anos 50, há um livro do Oswald, com toda a produção do Oswald,
que é muito interessante, que é o livro chamado Telefonema, tá? Que são as crônicas que Oswald publicou e que tem até uma interrupção de 1 ou 2 anos por conta da censura Vargas, e que aqui, nesses telefonemas, o próprio nome já é interessante, né? Porque o jornal é do Rio de Janeiro, né? Então, ele ditava as crônicas pelo telefone, né? E que, na época, era um meio de comunicação moderno, né? Então, telefonema, né? Como se fosse, sei lá... Não, e-mail é muito atrasado, mas, sei lá, o que eu posso... Não sei, um WhatsApp, um Zap, alguma coisa assim, né? E que ele fazia crônicas bem curtinhas e tudo mais, mas saborosíssimas, né? Então, aqui... E você acompanha muito da vida brasileira a partir do que ele vai escrevendo aqui, né? Se você junta todas essas crônicas, assim, né, acaba formando um romance, assim, digamos, né, da vida brasileira da década de 40, e que ele escreve até basicamente os últimos dias dele em 54. Mas o primeiro foi o Pirralho, que tinha muito essa vertente cômica, né, que tinha muito essa mistura, né? Então toda aquela mistura de gêneros que talvez a gente veja e perceba no Serafim Ponte Grande já estava forjado nesses jornais, né? Que era umas bagunça total, né? Você pega o jornal assim, tem várias colunas, né? Que não dialogam muito entre si, né? Não tem uma linearidade, né? Mas, enfim, o Oswald fala aqui da flauta porque é uma piada, né? De um sujeito que era uma piada corrente na São Paulo daquela época, do sujeito que falava que era ótimo músico, excelente, não sei o que lá. E aí todo mundo falava, então toca. Então, na hora que ele ia tocar, ele olhava a bolsa e falava assim, puxa, esqueci a flauta, né? Então, o instrumento nunca aparecia na hora que ele tinha que provar. E o Oswald falou que ele ouviu essa piada quando criança e teve esse sentimento a vida dele inteira. E que a primeira flauta que ele teve foi o pirralho, né? Então, foi a flauta que ele tocou, né? A primeira que ele tocou. E aí ele diz assim, a flauta arranjei logo depois. Foi o semanário paulista O Pirralho, isso aqui está num Homem Sem Profissão, que fundei e dirigi sob a égide financeira de meu pai. Mamãe, com sua imaginação amazônica, pôs lenha na fogueira. Tendo um caricaturista de primeira ordem, quanto o Voltolino, inclusive tem um livro, um estudo sobre o Voltolino interessantíssimo, né, que foi um dos grandes caricaturistas paulistas, né, desse período do início do século, ligando-me a um grupo de literatos. Lancei o semanário com êxito, em torno do Pirralho juntou-se uma súcia de poetas, escritores e jornalistas improvisados, né? Então, o próprio termo que ele usa, né? Todo mundo meio que improvisado. Então, os amigos escreviam, uma série de pessoas escreviam. Guilherme de Almeida, muita gente que participou da Semana de Arte Moderna, também escrevia por lá, né? E depois, inimigos do Oswald também escreviam e tudo mais, né? Então, o Pirralho é uma publicação muito interessante que está toda digitalizada. Se eu não me engano, o nome do site é Hemoteca Digital, né? E tá lá, é só a gente abrir e ver. Eu pesquisei bastante, li bastante, né? E por isso que eu falei para vocês que é meio que uma bagunça, não tem uma ordem e tal. E é muito interessante porque o Pirralho teve várias fases, né? Então teve uma fase que foi a inicial, que tinha muito dessa irreverência, né? Desse anarquismo, digamos assim, de base, né? Então, o jornalismo do Oswald sempre vem ligado a um certo anarquismo, porque também eles comentavam alguns fatos dos movimentos proletários e anarquistas de São Paulo, né? E tudo mais, mas era, na verdade, como o Oswald era um filho, né, o pai do Oswald era vereador de São Paulo, né? Edil, como se falava na época, né? Ele era um nome, né, na cidade, né? Então, obviamente que ele ia falar das elites paulistanas e tudo mais, como a Vera Chalmers fala aqui, né? Ela diz assim, a revista registra a diversidade cultural da cidade que se industrializa e se urbaniza, mas com vistas ao público da fachada elite paulistana dos quatrocentões, empurrada pelos arrivistas de todas as origens. O noticiário mundano toma um grande espaço na revista, noticiando os lazeres, os rapazes
da Academia de Direito e das Moças da Sociedade, além dos flagrantes fotográficos de rua e de festas nos salões e clubes das múltiplas elites, né? Então, o Oswald, né, ele toca o jornal com esse propósito, com essa maneira, nisso ele vai fazendo grandes amizades que depois, né, e grandes contatos ali que depois ele consegue articular, né, consegue, de certa maneira, capitanear ali o movimento modernista, né? Uma coisa curiosa também aqui é que a mãe do Oswald, apesar de ser catolicona, tal, ela tem um papel, tanto é que o nome da autobiografia dele é Um Homem Sem Profissão, porque o jornalista não era considerado uma profissão. Então, o nome da autobiografia dele é jornalista, né? Um Homem Sem Profissão. E o subtítulo é Sob as Ordens da Mamãe, né? Então, porque a mãe, né, que botava lenha na fogueira, como ele disse, e uma das grandes influências literárias dele foi a mãe, porque a mãe sentava na cadeirinha de palhinha, né, aquelas cadeiras, né, palhinha, e contava histórias assim fantásticas, porque a família era toda do Amazonas, né? Porque acho que o avô do Oswald recebeu da coroa portuguesa o Amazonas só. Falou, toma, para você, né? Como herança ali, sei lá, daquelas relações estranhas e tudo mais. Tem algumas explicações mais sérias, mas eu não estou lembrando de cabeça agora. Mas, então, era uma família muito rica e tudo mais, e a mãe dele passou a infância lá e tinha histórias de, por exemplo, enfrentamento de jacarés no barco, onças e não sei o quê. Então, toda essa imaginação, né, que o Oswald tinha vinha muito da mãe. Inclusive, ele fala, né? Eu coloquei até o nome da minha tese de Fabulário Oswald de Andrade, porque ele falava que ele passava as tardes ouvindo o fabulário da mãe, né? Então, a mãe que construía... E ele sabia, e a mãe e ele sabia que 90% era mentira, mas, né, esse narrar, esse fabulário era a mãe que trazia para ele, né? O pai já era de uma família de Minas Gerais, de tropeiros, né? E uma família que negociava escravos, né? Então já era um homem sério, tanto é que quando o pai morre, eles estão brigados, estão rompidos, né? Tem uma situação ali interessante. Eu estou falando um pouco da vida do Oswald nesse sentido, porque eu acredito que nesse sentido, né, ela seja importante, que ela vai aparecer em alguns momentos enfim, da obra dele. Mas aí é muita coisa, vamos, né, devagar aqui. Então, umas capas. Essa primeira aqui é o Pirralho, foi o primeiro número, né? Um desenho aqui do Ottolino também fantástico, né? Eu acho lindíssima essa primeira capa aqui, apesar da simplicidade, né? Então, esse jornal aqui, jornal, revista, né? Tudo meio que misturado aqui. E depois, vocês podem perceber com um pouco mais de sofisticação os outros números e tal. A publicação, se eu não me engano, vai até 16 ou 18, esqueci as datas, mas ela vai mudando, né? Em 15, por exemplo, ela se torna uma revista literária, né? Que é o momento da campanha civilista do Olavo Bilac. Então, Bilac frequenta também o Pirralho, né? E tudo mais, né? Então, tem digamos assim, uma circulação de escritores muito diferentes ali que vão... Mas nada, por exemplo, os futuristas, os europeus, franceses, não. Pirralho é esse tipo de jornal aqui de São Paulo mesmo, né? E esse jornalismo que, de certa maneira, conversa um pouco com o anarquismo, cria um personagem extraordinário da nossa literatura, né? Que é o Bananeri, né? Do La Divina Encrenca. Então, quem inventou o Bananeri foi o Oswald de Andrade, com a coluna Cartas da Baixo Pigs, e que esse italiano macarronado, né? Macarrônico, desculpem, né? Esse italiano todo enroladão, não sei o quê, quem criou esse dialeto foi o Oswald, né? Que passou o bastão pro outro, Ítalo, esqueci o nome, eu também esqueci do hoje, né? Então, o que acontece é que, fechando essa primeira parte aqui, né? É que a gente vai perceber
aqui uma relação que vai aparecer em diferentes momentos da obra do Oswald entre, né, as influências do jornalismo e do ambiente do jornalismo ali, do próprio anarquismo, né? Mas que vai estar muito diluído em outras coisas, né? Então, por exemplo, talvez o anarquismo pós-Oswald, num primeiro momento, seja um anarquismo que ele vai considerar como uma liberdade dos comportamentos que ele encontra, por exemplo, na Europa, né? Então, a Europa, como ele diz aqui, para mim sempre foi uma fascinação. Era sem dúvida a existência livre do artista, com amores também livres. A irregularidade, a contravenção para a qual eu nascera e para a qual escapava, fugindo também ao cálido e envolvente agasalho materno, né? Então aqui a gente começa também, né, a gente pode perceber de certa maneira, né, que é um conceito de liberdade, né, que não está necessariamente ligado à emancipação política, né? E nem propriamente a literária num primeiro momento ou artística. Isso só vai se sedimentar depois, né? Muito depois. Porém, né? Só aqui também um trechinho de um pouco do o ambiente do jornal era o mais antagônico e oposto da minha casa, né? Então, como eu falei para vocês, aquela bagunça, aquela anarquia. E aqui, né, a gente vê um pouco do anarquismo, né, tomando algumas conotações na obra do próprio Oswald, né? Há um ensaio desse crítico literário chamado Antônio Arnone Prado, num livro chamado Trincheiras, Palcos e Letras, em que ele vai abordar um pouco da influência do anarquismo na obra do Oswald, principalmente pelos diálogos que o Oswald tinha com o Orestes Ristori, que era um líder anarquista, né? Então, o Oswald era amigo pessoal dele, né? Para você ver como as coisas eram meio misturadas, né? Então, o Brasil ali do período, um homem da elite, que era amicíssimo do governador, né? Washington Luiz e tudo mais de São Paulo, era também próximo de um anarquista que ele encontrava na rua, né? Muitas vezes também eu lembro de um amigo meu, advogado, que foi estudar as prisões do Oswald de Andrade e ele deu risada, porque o Oswald de Andrade entrava na delegacia, era preso, né? Preso político, né? E aí chegava o delegado e falava, não, imagina, Oswald. Aí o Oswald saía pela porta da frente, assim, como se nada tivesse, e as pessoas sofrendo. Então, mas porque tinha muito essa coisa de São Paulo provinciana. Todo mundo conhecia, o Oswald, não sei o quê e tal. O próprio Zé Celso, eu não sei se eu já falei isso, quando criança, via um homem gordo, enorme, descendo a ladeira do Bexiga para pegar leite, vestido de pijama, que era o Oswald também, né? Então, era um pouco esse clima, né? O Zé Celso do Teatro Oficina, né? E aí a gente pode perceber um pouco do anarquismo em alguns momentos, né? No final do Serafim Ponte Grande, né? Quando tem um navio Durazno, né? Que, enfim, digamos assim, retratar um festim antropofágico ali, né? Uma revolução moral e etc. Né? Depois no próprio Manifesto Antropófago, né? Que ele vai falar do anarquismo, mas aí já, né? Um anarquismo mais consciente no sentido da luta de classes, né? Quando o Oswald já caminha para uma leitura marxista, por exemplo, ele mesmo ele falou, ó, em 12 eu passei por Londres, greves, protestos de barba e não viu Marx, né? Então, para você ver como que eram as coisas, né? Ele não percebeu isso, né? E no próprio prefácio do Serafim Ponte Grande, né? Que daí eu acho que eu já até mencionei, que ele fala que do fundamental anarquismo jorrava a fonte sadia, o sarcasmo e tudo mais, tá? Então, aqui, essa primeira parte, eu queria encaminhar agora para a segunda. Vamos ver. Deixa eu ver aqui, Priscila, ver se dá certo. É assim? Não, né? Espera aí. Então, deixa eu só... Isso, dessa maneira. A Priscila falou. E aqui eu queria ir
trabalhando outros temas, outros pontos aqui com vocês, né? Então, opa, deixa eu só ver isso. Tá, aqui então, como se fosse uma segunda parte, eu pulei algumas coisas, porque não fica muito, né? Muita coisa e tudo mais. Eu queria falar de alguns pontos aqui importantes. Um ponto importante aqui no Oswald também é essa questão, né, da matinada e da orfandade, né? Então, um momento muito retratado na literatura do Oswald é a viagem. Especialmente esse sentimento da primeira viagem que ele faz em 12 para a Europa. Talvez essa tenha sido a experiência mais traumática e mais forte que o Oswald fez, pelo seguinte, porque foi pela primeira vez que ele saiu do país, né? Ficou aproximadamente 6 meses na Europa. Como eu disse para vocês, se ele não teve uma dimensão política do que estava acontecendo na Europa pré-guerra, né? Pelo menos ele teve uma percepção artística de primeira grandeza, porque ele trouxe as questões do futurismo, trouxe uma outra discussão para São Paulo a partir da arte, a partir dos manifestos artísticos de vanguarda, né? Mas há uma situação muito interessante, que é a seguinte: o Oswald, muito ligado à mãe, né, começa a receber na Europa algumas cartas da mãe doente, né? E aí ele, muito preocupado, mas a mãe dizendo: não se preocupe, fique aí, faça o que você tem que fazer e tudo mais, né? Ele retorna da Europa, né? Mas aí, entre o embarque e a chegada ao Brasil, chegada a São Paulo, ele encontra a mãe morta, né? Então, a mãe dele morreu, né? Morre justamente quando ele volta, né? Digamos assim, da experiência dionisíaca dele naquela Europa parisiense, né? Quando eu falo parisiense, no sentido de Paris, capital do século XIX, benjaminiana e tudo mais, de um todo absolutamente diferente. Porque o Oswald foi para a Europa até com normalmente se Europa para se formar em Coimbra como bacharel, né? Oswald não, Oswald queria estudar filosofia, mas não deu. Ele chegou lá, ele preferiu viver, né? E aí nisso ele descobriu uma série de coisas. Ele não foi só para Paris, ele foi para a Alemanha, Inglaterra, Itália, uma série de coisas, fez vários contatos, né, e tudo mais, e depois voltou, mas aí já para 16, alguma coisa, principalmente na década de 20 com a Tarsila, né? Mas aqui é o que ele fala, né? Esse livro é uma matinada, né? Ou seja, é o nascer para a vida, né? E é interessante, eu queria mostrar só um pouquinho como o Oswald vai usando essa palavra meio que mascarada, né? Meio que palhaça, em vários momentos da obra dele, né? Então ele fala, é uma matinada por esse sentido de descoberta da infância e da juventude, né? Mas também da orfandade, né? Que é quando ele perde a mãe. E depois, no próprio livro, que o livro acaba em 19, Um Homem Sem Profissão, ele também perde o que ele escreve com as próprias palavras ali, né? O amor da vida dele, que o ciúme matou, que foi a Daisy, né? Que ele morre, que morre também de gripe espanhola, né? Então, para a gente ver essa questão das epidemias, né? Então, aí ele fala que é uma coisa muito interessante como ele constrói, né? Em 1912, chegando, é logo o começo do livro, é o primeiro parágrafo do livro. Em 1912, chegando de minha primeira viagem à Europa, encontrando morta minha mãe, nos mudamos logo de moradia, eu e meu pai. Ao fechar o aposento dela, já com a casa vazia de móveis e pessoas, me ajoelhei para beijar o chão no local onde minha mãe falecera. Meu coração sorria para a vida. E assim foi durante largo período, até murcharem uma a uma as pétalas de esperança que a coragem, a idade e a saúde faziam vicejar. Olha só, é outra dualidade, são os dois Oswald, parece que é um homem marcado pela dualidade, né? Porque justamente no período de radiante alegria, que foi essa descoberta da Europa, coincide com a morte da mãe, né? Então,
é a matinada, mas é a orfandade, que desperta o sentimento órfico, né, que ele vai chamar depois, né, que é essa falta fundamental que nos faz criar Deus, por exemplo, né? Então, e uma coisa muito interessante aqui é essa linguagem, inclusive estou preparando, né, escrevendo aí, depois preciso, né, mandar para Maria Rosa, mas provavelmente já nas próximas semanas. Há uma relação aqui muito interessante, que eu vou tratar aí nesse artigo, que o Norbert Elias faz num livro chamado Solidão dos Moribundos, né? Quando ele vai dizer que os moribundos, né, próximos da morte, começam a usar a linguagem nobre dos sentimentos, né? Então, aqui a gente percebe muito isso com esse verbo, né, vicejar, me ajoelhei para beijar o chão, né? Que pode ser uma linguagem um pouco anacrônica, né? Mas tem ali algumas questões interessantes. Mas essa linguagem mais mascarada, a gente começa a perceber, e aqui eu recorro ao Bakhtin novamente, por quê? Porque para o Bakhtin, né, as máscaras, né, têm um sentido de negação de uma identidade, né, e também de um sentido único. E essas palavras que o Bakhtin usa são muito interessantes, né? A negação da coincidência estúpida consigo mesmo, né? Então, isso para os nossos tempos é muito interessante, né? Porque o Oswald sempre está nesse jogo, né? Quando, aqui no finalzinho que ele fala assim, se é preciso começar, comecemos pelo começo, né? Então ele vai usando a mesma raiz etimológica e vai duplicando, né, a palavra. E aqui, por exemplo, como o Heine apareceu lá naquele poema, né, que a gente comentou na última aula, olha só isso aqui. Segundo parágrafo da autobiografia. Como e por onde começar minhas memórias? Hesito. Devo começar pelo início da minha existência ou pelo fim, pelo atual? Quando, em 1952, os pés inchados me impossibilitam de andar no pequeno apartamento que habitamos em São Paulo, a rua Ricardo Batista 18, no 5º andar. Estranho, né? Ele dá um endereço, né? Quando esta que ficou sendo em minha vida a esposa, Maria Antonieta Dalkmin, vai num gesto buscar os meus chinelos e carinhosamente providencia as frutas do meu regime. Estou atacado de uma asma cardíaca produzida por insuficiência e o Dr. Emílio Matar procura me tirar do caixão com injeções de cardiovitol que o farmacêutico da vizinhança, seu nenê, vem aplicar todas as noites na veia. Aqui é um espetáculo assim de construção, né? Ele usa uma linguagem quase que jornalística aqui, de informação para indicar onde que ele mora e tudo mais. Em seguida, ele vai para uma linguagem muito que afetuosa, quase que uma linguagem de cartão de casamento à esposa, né? Depois ele vai para o nome de um remédio que é colocado, a doença aparece com a linguagem meio que médica também, né? E tudo mais, e depois, carinhosamente, o seu nenê, que é o farmacêutico que vem aplicar a injeção dele na veia e tudo mais, mas olha só, os pés inchados, né? Sob as ordens de mamãe, o amor pela mãe, o Édipo, né? Então, a gente vê aqui o Édipo subjacente nesse trecho. E mais, quando nós pegamos o primeiro, logo o começo de Memórias Póstumas de Brás Cubas, está lá também, por onde começam as minhas memórias. Hesito, é a mesma coisa. Vai lá no começo do Brás Cubas. Então, Oswald está sempre usando essas máscaras, né? Ele sempre está usando, ele sempre evita a coincidência consigo mesmo. É um escritor da alteridade, é um escritor do diálogo, é um escritor que incorporou a antropofagia como fundamento estético da sua obra, né? Eu acho isso muito bonito, né? Porque aqui, por exemplo, é uma narrativa, ele está narrando sem experimento, né? Ele está narrando sem querer fazer estilo, está narrando normalmente, mas nesses pequenos pontos a gente vai vendo o artista, né? O grande escritor nesse sentido, né? Então, por isso que dá dó, às vezes, de falar que ele sabia as coisas de oitiva, né? Como? Né? Se
Olha só quantas referências que ele vai construindo, né? Quantas coisas que ele vai fazendo aqui, né? Então, é um pouco isso, essa palavra que vai se desdobrando, começar, comecemos, começo, né? Que parece igual, mas é diferente, né? Então, é por aí. Bem, aqui é um trecho muito bonito, mas eu vou ter que passar por causa do horário, senão, né? Fica muita coisa, tá? E só para retomar um pouquinho, eu passo agora, né, dessa orfandade, né, dessa utilização satírica da palavra sempre, né, que é essa palavra em máscara, né, essa palavra mascarada, eu passo um pouco para a poesia, né? Então, quando eu coloco aqui a poesia para os poetas, eu falo aqui um pouquinho do pau-brasil, eu até recortei alguns trechos que a Maria Rosa falou, né, do manifesto do pau-brasil nessa aula que a gente teve, essa aula inicial, e essa aula primeira. E aqui algumas coisas que realmente correlacionam, né, a visão do primitivo com a criança, né? Então aqui a gente percebe muito isso, né? O Benedito Nunes tem um ensaio muito bom também para quem quer conhecer o Oswald, porque o Benedito Nunes, talvez, não sei se ele é muito mencionado ainda hoje, né? Mas eu não encontro muita coisa sobre o Benedito Nunes, mas ele tem assim, livros sobre literatura, ele é um filósofo, né, de formação, e ele tem uma leitura muito boa e muito honesta e apropriada do Oswald, que está na introdução de um livro chamado A Utopia Antropofágica, tá? Então, que é esse aqui, ele vai explicar os manifestos, ele vai explicar a antropofagia, e é uma leitura muito interessante que o Benedito Nunes traz de alcance mesmo, né? Como ele é. Então, ele vai falar da originalidade nativa aos componentes mágicos, instintivos e irracionais da existência, né? Que seria a substância aí da poesia pau-brasil, né? Então, muito aquilo que a gente conversou, né? Essa questão da oposição a essa literatura de doutor, né? O lado doutor, né? Doutores, e em seguida, olha o desdobramento, olha a outra máscara, né? Doutores, países de dores anônimos, de dores anônimas, de doutores anônimos, né? Então ele vai, claro, o doutor aqui, né? Não somos nós que estamos fazendo doutorado, né? Mas sim o bacharel, né? O advogado e tudo mais, né? E ele vai também colocando aqui essa poesia ágil, teatro, filho do saltimbanco, né? Ágil e lógico, ágil romance nascido da invenção, ágil a poesia, deixa eu ver, a poesia pau-brasil ágil e cândida como uma criança, né? Até mesmo porque a Maria Rosa fez a pergunta na hora e eu fiquei pensando, acabei pensando em outras coisas e tudo mais, mas essa relação de literatura e história, poesia e história, né? E tudo mais, quando a gente lê o Pau-Brasil, são pequenos poemas, como se fosse uma sugestão, né, de pesquisa, uma sugestão de correlação, como se fossem pequenas cenas e pequenas miniaturas da história do Brasil também, né? Então, como a poesia lê a história, né? Isso eu acho muito, muito interessante nesse sentido, né? Como que ele utiliza a poesia para fazer a leitura da história, né? Brasileira, né? O que, obviamente, né? Que nem eu costumo dizer para meus alunos, né, de ensino médio, né, quando eu dou aula no ensino médio. Eu falo, ó, todas as disciplinas que vocês têm vão falar uma verdade, né? A única que vai se basear na mentira é a minha, né? Então, que é a literatura, né? É a única que mente o tempo todo, né? Então, é um pouco isso, né? O discurso histórico, né? E tudo mais, né? Até que ponto o discurso histórico traz algum tipo de fidelidade aos fatos acontecidos que talvez a poesia também, que a poesia não possa trazer, mas de uma outra forma, de um outro, né, por uma outra perspectiva. E aí, da pesquisa, há um ensaio pequenininho, curtinho, no livro Experiência em Infância, é isso? Do Agamben, em que ele vai tratar da miniatura, né? Então,
ali, e ele vai falar da miniatura do presépio. Então, é muito interessante, acho que vale a pena pensar numa correlação. Não dá para fazer agora, porque senão a gente fica muito tempo, tá? Então, é um pouco isso, tá? Acho que talvez a poesia pau-brasil, do Oswald, nesse sentido, ela traga essa questão da originalidade primitiva e tudo mais, e da própria criança na observação primeira das coisas, como a gente já falou. E aqui tem alguns tópicos que eu selecionei aqui para o pau-brasil. Um deles é muito interessante, que ele fala assim, o estado de inocência, portanto, da criança, substituindo o estado de graça, né? Que pode ser uma atitude do espírito, né? Então, ele está falando aqui da religião, né? Ele está falando também dessa, digamos assim, o pensamento da criança substituindo o pensamento religioso, né? É uma coisa que, veja bem, puxa, tem umas coisas assim que eu não sei se é de bom tom falar, mas eu vou falar um pouco. É a visão que o Oswald tem ali da igreja também, né? Porque ele perdeu uma parte enorme da herança dele com um padre de São Paulo. E no livro Um Homem Sem Profissão, ele vai falar das relações que os meninos tinham entre si, né? Da descoberta do sexo que os meninos realizavam entre si, né? Então, tinha aquele negócio, né? Dos meninos se relacionarem sexualmente e tal. E ele vai falar ele fala assim, esse era muito lindo, mas era muito difícil conseguir alguma coisa com ele. Porque ele era muito bravo, ele não queria e tudo mais. Ninguém conseguia. Aí ele coloca uma frase lá, nem os padres. Então, você fala, uau, né? O que é isso? Mas assim, ele coloca isso de um modo muito sorrateiro, assim, como se não fosse nada. Mas a gente começa a ver algumas questões aí que talvez possa ter, né, uma correlação aqui com a própria poesia. Mas o que eu queria falar da poesia para o Brasil e também entrar numa questão que talvez seja espinhosa para a crítica oswaldiana, que na verdade eu vou só mencionar, não dá para falar tudo, né? Por exemplo, aqui o Contrabando, que eu não coloquei o poema, agora o poema inteiro, né? Que foi o do Heine, né? Que a gente falou. Então, esse poema, que tem essa imagem bonita, né? Trazia no coração uma saudade feliz de Paris, né? Que por si só já é uma belíssima imagem, mas quando a gente percebe que essa imagem é de um poeta como Heine, e pensando do ponto de vista crítico, que o pau-brasil coloca enquanto revisão de valores literários e tudo mais, a coisa é muito maior, né? Ou seja, a potência desse poema, né? A condensação dele é muito maior do que a gente imagina. Vai muito além do que a gente imagina, né? Então, um pouco nesse sentido, a gente vai perceber outros, né? Então, por exemplo, esse Medo da Senhora, né? Que muita gente fala de poema piada, né? A escrava pegou a filhinha nascida nas costas e se atirou no Paraíba, para que a criança não fosse judiada. Já havia uma consciência de um documento de cultura ser um documento também de barbárie. É benjaminiano esse poema, se a gente para perceber, para ver. Isso feito pelo Oswald de Andrade, Homem de Elite, coisas que tais, né? Então, é interessante que essa visão poderia não ser a dominante, mas margeava as preocupações, né? Tanto dos conteúdos e dos assuntos do poema, quanto também as construções estéticas. E é interessante, por exemplo, a Descoberta, seguimos nosso caminho por este mar de longo até a oitava da Páscoa, topamos aves, que é um poema, que é um ready-made, que ele tira, né, da Carta do Descobrimento, fragmenta e vira poesia. Então, ele tira de um lugar, coloca no outro. O Heine, ele faz a mesma coisa, tira de um lugar e coloca no outro, certo? Então, é um procedimento estético, ou seja, de trabalhar com texto de referência que está no pau-brasil todo. E se você pesquisar, você vai achar em todos os poemas uma referência anterior. Porque o pau-brasil também, digamos assim, é dialógico, está dialogando com uma tradição, está reconfigurando uma tradição, está reconfigurando o sentido histórico também. Bom,
Aí, quando a gente pega, por exemplo, um poema como esse, que é o Canto de Regresso à Pátria, a gente também pode pensar aqui que o Oswald está fazendo uma paródia do Gonçalves Dias, só. E a gente fala assim, e a gente olha assim, diz assim, ouro, terra, amor e rosas. Quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para São Paulo. Eu não consigo ler aqui embaixo, mas alguma coisa sem que eu deixe de ver o progresso de São Paulo. Olha, eu não sei, mas se tratando da literatura do Oswald, eu não posso acreditar, num primeiro momento, que esse seja um verso inventado do Oswald. Olha, eu quero ver o progresso de São Paulo. É piegas até, é uma coisa assim quase que ingênua, né? No sentido de que então muita gente se apega a isso e diz assim: olha só, ele fazendo propaganda de São Paulo. A Semana de Arte Moderna não é o modernismo brasileiro, entendeu? As pessoas pegam isso e começam, mas provavelmente esse trecho não tem uma informação segura, mas tenho algumas desconfianças. É muito provável que o Oswald recortou de um jornal e colocou. E isso engana muita gente, por exemplo, como o Robert Schwartz, que é um crítico reconhecidíssimo no Brasil, e realmente, quem sou eu para falar alguma coisa do Robert Schwartz e tal, mas ele também não fica, assim, a salvo das malandragens do Oswald, né? Porque, por exemplo, ele tem um texto que muita gente fala como um texto exemplar, e é mesmo, um texto exemplar que eles chamam de análise dialética e tudo mais. Ok, um texto, e eu gosto muito do Schwartz, tem ensaios assim, os do Machado, enfim, vários ensaios que são fundamentais. Aquele ensaio que ele tem da Helena Morley, belíssimo ensaio sobre minha vida de menino e tal. Mas olha só, ele tem um ensaio chamado A Carroça, o Bonde e o Poeta Modernista, que é esse aqui, que é sobre esse poema, O Cavalo e a Carroça. E o início do ensaio já vai dizer assim: Oswald de Andrade inventou uma fórmula fácil e poeticamente eficaz de ver o Brasil, né? Então, ele vai dizer que toda a poesia pau-brasil está contaminada por essa alegria do progresso industrial de São Paulo. Mas tem aquela coisa, né? Eu fico pensando, poxa, um homem que escreveu Os Condenados, né? Que, na minha opinião, é a melancolia do progresso, né? Será que ele viu o progresso dessa maneira sempre, né? Então, por exemplo, o Cavalo e a Carroça, ele faz a análise a partir de toda essa questão, né, da dialética entre o rural e o moderno, né, e desse, digamos assim, ímpeto, né, do Oswald pelo progresso, né? Mas se a gente considerar que o Cavalo e a Carroça, como já tem um estudioso que já apontou para isso, foi retirado de um jornal, perde completamente sentido essa análise, né? Perde sentido, porque o poema deixa de ser uma mera observação, né, imaginativa do poeta para representar o progresso que entra na São Paulo rural, né? Por quê? Porque se ele tem esse procedimento de recorte, recorte, colagem, e aproveitamento de fragmentos de documentos já pré-existentes, né? Como que esse poema pode ser, né, digamos assim, um discurso progressista, por exemplo, né? Então, nisso daí, e o ensaio do Schwartz é muito bom, vale muito a leitura, né? E só que pode ser que, em determinado momento, esse ensaio do Schwartz seja corrigido, justamente por conta do procedimento artístico que o Oswald usa nos poemas dele, e que engana, né? Principalmente assim, né? E também a gente tem que ver que às vezes tem algumas limitações. O crítico foi com muita sede ao pote para ler o ideológico, né? E esqueceu da arte, esqueceu do poético, esqueceu, né,
de como que o artista trabalhava ali seu artesanato, né? Então, isso é importante. Bom, então, só para mostrar que no pau-brasil a gente tem que ficar esperto, porque senão a gente acaba, né, deixando passar algumas coisas. E ainda dentro da poesia, a gente vai até 8h30, né? 8h30, tá. Há um poema do Oswald, se a gente considerar poema é longo, se a gente considerar livro é curto, chamado Escaravelho de Ouro, né? Que é título homônimo também do conto do Edgar Allan Poe, Escaravelho de Ouro. E é um poema que não é muito comentado, mas que eu recomendo muito a leitura. Um poema, eu vou mostrar alguns trechos, muito interessante, mas difícil, complexo por uma série de coisas. Eu fui começar a prestar mais atenção nesse poema justamente por conta desse trecho que está no Homem Sem Profissão. Desculpa que eu não coloquei ao lado. Ele diz assim, é o moribundo, é a cena do moribundo Oswald, sentado na cadeira na sala do seu apartamento, né? E, né, como ele escreveu a biografia dele em finalzinho de 53 e início de 54, ele morre em outubro de 54, ele já está com a doença avançada mesmo, né? E aí ele diz assim, fito nas paredes do living espaçoso as minhas altivas bandeiras. É o Oswald antigo, né? E quais são as altivas bandeiras? É um termo, né? Pedante até, né? Mas as altivas bandeiras são obras modernas, olha aqui. Outra mascarada do Oswald. São os quadros, as obras primas da pintura moderna de que em breve vou me desfazer. São os estandartes levantados na guerra que foi minha vida. Um grande Quirico, de 1914, da série Piazzi d'Italia, onde se vê uma torre, um pequeno trem de ferro e dois homens minúsculos, na solidão da praça onde se ergue uma estátua vestida de negro. É um dos quadros que criaram em Paris o surrealismo. Chama-se, né, Enigma de um Dia. Tá? Há também em azul a obra-prima da Tarsila, O Sono, Duas Joias do Cícero Dias, onde o mestre brasileiro liga o abstrato ao nativo, os cavalinhos do Quirico, o Di, uma telinha do Rudá, outra do Nonet, meus filhos, e uma guache do Picasso em azul e negro. São minhas as bandeiras que contam que nunca abdiquei na luta feroz dos meus dias. Né? Então é interessante que o início e o fim, né, essa linguagem mais pedante no meio recheado de obras modernas. Outro contraste que a gente vê na elaboração narrativa aqui, tá? E o quadro preferido do Oswald é esse do Quirico, que é Enigma de um Dia, né? Então era o quadro preferido, só que o Oswald passou por poucas e boas em termos de dinheiro e tentou vender essas obras a vida inteira dele, nunca conseguiu, né? Tanto que no final da vida a mulher dele acaba vendendo por um valor irrisório e tudo mais, né? Está no MAC esse quadro, que é esse aqui, né, do Quirico. E aqui a gente percebe algumas coisas, né? É de 14, essa série das praças, né? Foi iniciada em 1911, né? Essa de 14 provavelmente ele pintou já na guerra, né? Apesar de ter iniciado em 11 a série, talvez, enfim, né? 14 é a data, em que a gente vê aqui uma praça, né? O Quirico, ele tem origem, ele é grego, né? E a gente vê uma praça e o Oswald admirava muito esse quadro, que é um quadro extremamente melancólico, né? Se a gente observar, né, esse quadro, ele é extremamente melancólico, tem um vazio assim muito forte, né? A gente percebe também como se fosse uma espécie de abandono, né? De algo abandonado, né? Uma solidão muito forte, muito intensa também. A praça não é uma praça na Paris que o Quirico estava vivendo, é uma praça justamente
em Turim, né? Em Ferrara, né? Que, inclusive, quem tiver oportunidade, tem um filme do Antonioni que ele trabalha muito a plasticidade de Turim, que se chama... O último filme do Antonioni que ele fez com o Wim Wenders, que se chama Além das Nuvens, alguma coisa assim, não me lembro, tem nuvem no meio. E é um filme belíssimo, né, de uma plasticidade fundamental. E também aqui a gente vai perceber esse homem de costas, né, que é uma estátua, que é a estátua do físico Giovanni Botero, né, mas que no quadro aqui é como se fosse uma massa negra disforme, né, e ao mesmo tempo a gente vê aqui ao lado um canhão meio que desativado, né, as balas do canhão aqui, né, ao lado, mas como se tivesse uma ameaça, uma espécie de algo suspenso assim no ar, né? Esse sentimento estranho que o próprio Drummond vai falar muito na Flor e a Náusea, né? Esse sentimento da guerra e tudo mais. Bom, ao mesmo tempo eu tenho uma chaminé aqui ao lado, né? E um pouco do Renascimento meio que misturado a esse moderno precário aqui dessa torre meio que estranha, essas duas pessoas solitárias aqui no caminho, e esse trenzinho aqui passando de fundo, né? Então, a gente vai perceber, né, como se fosse, assim, um caráter meio que coisificado, né, da praça, né? É um quadro, assim, que traz muito como o Quirico é surrealista, dessa metafísica surrealista, né? Bom, de certa forma, não é um retrato realista, mas talvez um pouco que onírico, né? De certa maneira, né? Quando a gente vê as sombras e tudo mais, né? Bom, esse quadro que o Oswald fitava, né? A gente também pode associar um outro quadro do Quirico que o Oswald não tinha, que é esse daqui, a Sagrada Família, né? Tudo mais. Que, a partir de algumas coisas que eu verifiquei e tudo mais, são a base, digamos assim, é uma das bases ali do Escaravelho de Ouro do Oswald, né? Então, para a gente ver que como não é muito fácil, né? Coloquei aqui alguns poemas, né? Então, ele estava nesse living aí do apartamento, a filhinha dele pequena, a Marília, achou um escaravelho, né? E antena, né? Antena do próprio escaravelho. Aqui, todos bem, e aí ele coloca umas palavras estranhas e tudo mais, mas enfim. Quem foi que pegou? Tatá é meu, a filha falando para ele, né? Tatá é meu. E aí ele, o Bizantino Escaravelho. E aí a gente começa a observar, mas é um poema surrealista do Oswald, né? Esse poema como um todo. E aí a gente começa a observar algumas coisas. Primeiro, o próprio inseto, o escaravelho, né? Olha só, esse poema é de 40 e pouco. É justamente o momento que o Oswald retoma a antropofagia, né? E a gente começa a pesquisar um pouquinho e vê que o escaravelho é um inseto que foi uma espécie de talimã sagrado no Egito Antigo, né? Que ficava, né? Então era como se fosse um amuleto popular, né? No Egito Antigo, né? E ele tem uma característica, esse escaravelho tem uma característica muito interessante, porque ele deixa os ovos nos corpos de animais mortos, né? Nada mais antropofágico que isso, né? Ou seja, né, de incorporar o morto no próprio corpo. Então, esses escaravelhos é como se eles nascessem a partir da substância da morte, né? De certa maneira, né? Então, tem uma certa morbidez e tal. E olha só, Páscoa do Quirico é o segundo poema. E esse poema é muito interessante aí, por quê? Porque tem essa imagem desse inseto sagrado do Antigo Egito. E aí a gente lembra um pouco da literatura bíblica e tudo mais, né? Que a família, né? A Sagrada Família, né? A família de Cristo, foge
justamente para o Egito, depois da visita dos reis magos, porque o rei Herodes, né, promete iniciar a matança dos inocentes, a matança dos recém-nascidos. Né? Então, aí você já tem essa coincidência também, porque talvez essa Sagrada Família é a própria do Oswald, né? Já que é a filha que acha o escaravelho, né? E ele vai, num outro poema, que é famoso até, ele fala que é um poema que que ele está falando com a própria filha, né? Então, que é um poema que ele fala: abandonarás pai e mãe pelo tênis de bordo, as asas sobrarão no jazigo familiar, correrá atrás da mentira o anjo das pernas curtas. Então, ele faz uma transmutação da imagem da filha como aquele anjo que está no túmulo familiar também. Bom, de toda forma, eu vou ter uma entonação nesse poema que é como se fosse uma entonação de um certo profetismo católico, né? Como meio que feito da mesma maneira que os mandamentos, né? Então, quando te debruçares sobre a lívida ambiguidade, nada será interrompido. Não estremecerás a estátua do físico, nem a sacra estupidez, nem a miragem, nem a fraternidade ansiosa. Ninguém quis comprar o poeta, que é o título que eu dei para o curso. Por quê, né? Porque aqui a gente vai perceber essa estátua do físico é a do quadro, né? Então, o quadro entra dentro do poema, né? Do Oswald, ele faz essa correlação, né? Então, é surrealista, vai misturando tudo, é onírico, né? E aí, entre os lapsos de sonho e realidade, ninguém quis comprar um poeta, talvez seja uma ironia ferina que ele tem, e ele vai mostrar em outros poemas, que é justamente a tentativa dele vender o poeta, vender o quadro, e ninguém quis comprar, né? Então, isso aumenta o quadro, acho que talvez para o Oswald, aquela melancolia que a gente percebe, aquele sentimento de ameaça e de aniquilação que o quadro tem, acho que se transfere para essa poesia dele aqui e para a própria vida dele, né? E é interessante porque esse escaravelho que a filha acha, né, é também, como eu falei, é também um retorno dele à antropofagia, né? Porque esse escaravelho é aquele que deposita os ovos, a filha, né, que nasce do corpo dos mortos, né? Então, também é muito interessante isso, né, que como ele vai construindo aí. Bem, de toda forma, né, a gente percebe que daí, em outros poemas, ele vai trazendo algumas questões que são muito pontuais na obra dele, como eu falei da morte da mãe. O imigrado, quando vieres de torna viagem, trarás a cabeça enxangue e a lembrança inútil dos que frequentaram o inferno. Trarás a cabeça como caules amorfos e teu coração beijará o perfume da tarde, né? Então, olha só que Oswald sério, né? Mas extremamente moderno, né? Onírico e tudo mais, mas uma poesia de um todo diferente, né? Até surpreende, né? Se a gente que não é a poesia muito conhecida do Oswald. E por fim esse, que eu acho que tem a ver. Em determinado momento ele faz menção ao comunismo, de pintar o escaravelho de vermelho e tudo mais, que é o epitáfio número 2, que ele vai dizer assim: não terás os carros dos triunfadores. Mais uma vez o beije-me aqui, né? Quando ele fala né, do cortejo dos vitoriosos do processo histórico. Olha só, é muito, e sem ler, né, o Walter Benjamin, que depois, né, mas assim, é uma percepção, né? Eu acho que é algo que estava no ar. Não terás os carros dos triunfadores, nem o choro dos escravos, porque quiseste libertar os homens. Ele está falando dele, né? É um poema autobiográfico, né? Estacará diante de ti a máscara da negação. Então, Oswald estava muito tempo, não se podia falar o nome Oswald de Andrade, tinha que se silenciar,
né? Então, o Oswald de Andrade ele era ignorado, totalmente ignorado, né? Por várias questões. Óbvio que pelo fato dele ser polêmico, né? Pelo polemismo jornalístico dele, mas também pelo fato dele ser um ferrenho opositor do Vargas, né? Então, tem isso também. Estacar adiante de ti a máscara da negação. Lutarás com a vida face a face, sem subterfúgios nem dolo, e ficará o eco da tua queda. Grave, sério, né? Ele usa até uma terminologia jurídica, né? O dolo. E ele termina assim, com aquele corte rápido e abrupto. Plebiscito, ou seja, a vontade popular. Venceu o sistema Babilônia e o garçom de costeleta. Então, aqui é uma observação rápida, que ele finaliza o poema dos anos 40, né, do Brasil, que é o sistema babilônico, o sistema capitalista, enfim, né, o socialismo fez água, e o garçom de costeleta, que é o crescimento da cultura de massas, né, que é o kit, o cafona, né, que ali aparece. Então, fica aí minha sugestão para leitura cuidadosa desse poema, que é um poema muito interessante, tá? E também, a última coisa, prometo, sobre o poema, que dá para fazer também um estudo comparativo com o conto do Edgar Allan Poe, né? Porque o conto, resumindo, né, é um homem que tem lá seus problemas mentais, aparentemente, e vai atrás de um tesouro perdido que ele percebe a partir do momento que ele acha um escaravelho de ouro, né? Escaravelho dourado, né? Que tem a aparência de uma caveira. E aí ele vai, enfim, etc e tal, e quando esse escaravelho transpassa o olho vazado da caveira, ele acha o lugar certo do tesouro, né? Então, quem acha o tesouro do Oswald é a filha, né? Então, talvez esse ouro, o escaravelho de ouro, que o Oswald sente dessa maneira muito enviesada, né? De uma sensibilidade muito diferente que o Oswald tem, é o amor, né? O amor pela filha, o amor ali que ele sente naquele momento, né? Então, acho que é um pouco por aí. Não sei se ficou claro, enfim, como vocês podem ver, é um pouco obscuro, né? Mas teria que ter mais tempo aí para falar, né? Sobre algumas coisas. E, por fim, já finalizando, queria conversar um pouquinho mais sobre isso, mas né, não dá por causa do tempo aí, né? Um pouco da antropofagia, tá? É muito mais uma recomendação, porque se eu for desenvolver tudo isso aqui, ficaria muito extenso, mas algum toque é essa leitura da antropofagia como metáfora, diagnóstico e terapêutica é do Benedito Nunes, tá? Que ele faz uma leitura de algumas coisas que eu não domino muito bem, como, por exemplo, Freud e tudo mais, né? Que o Oswald usa lá, preciso estudar mais também, né? Nesse sentido, mas o Benedito Nunes faz um ensaio muito interessante que vai mostrar a antropofagia como uma metáfora, né? Uma espécie de crítica cultural, né? Da repressão sofrida, né? Pelos povos ameríndios, especialmente os tupinambás, que é da onde que ele tira a antropofagia ritual, né? E nos estudos sobre os povos tupinambás, a gente percebe que eram povos que são comunidades que eram construídas a partir do desejo da vingança, né? De sempre a vingança sempre. Só que o Oswald vai usar essa vingança como metáfora, né? Então, o que ele vai trazer para nós, né? Não é a antropofagia em si, de fato, né? Porque, inclusive, tem um ensaio, eu até anotei aqui, que eu acho que é fundamental para a gente ler, que se chama Vingança e Temporalidade, do Viveiros de Castro, que é um famoso antropólogo brasileiro que teve a iniciativa de se tornar antropólogo no desbunde dos anos 70, justamente por conta da ideia da antropofagia. E hoje ele é um grande antropólogo, né?
tem livros como Metafísicas Canibais, A Inconstância da Alma Selvagem, que eu até pretendo estudar, né, com mais seriedade e tal, e que ele fala que a mola propulsora dos estudos, como, por exemplo, do perspectivismo, é a antropofagia oswaldiana, que é uma coisa que não é nova. O Augusto de Campos, lá atrás, nos anos 70, 70 e pouco, fala, eu não sei por que diabo as pessoas não começam a estudar a antropofagia do Oswald como filosofia, né? Então, esse negócio de colocar o Oswald como uma pessoa não séria e tudo mais, acaba minando, né, a possibilidade de estudo de você ver uma pessoa que levou a sério essa questão e começou a falar, opa, aí tem coisa, é o Viveiro de Castro, que tem um estudo, esse estudo, como eu falei, Vingança e Temporalidade, é um estudo justamente dos tupinambás, né, da antropofagia tupinambá, né? Então, ele vai usar muitos documentos dos padres jesuítas que relatavam, né, os casos de canibalismo, de antropofagia, mas a antropofagia tem várias interpretações e tudo mais. Mas a que é mais importante, que é a oswaldiana, é essa metáfora cultural, ou seja, a nossa posição de colonizado, né, na verdade, é ser transformada num ato de vingança, né, contra o colonizador, contra o europeu, né? E nesse sentido, é um diagnóstico importante que o Oswald realiza, porque ele percebe uma sociedade traumatizada, né? Uma sociedade traumatizada pela violência da catequese, pela violência da coroa, da Casa Grande e do próprio racionalismo europeu, né? Que contrasta com o pensamento indígena, né? O ameríndio, né? Que é estabelecido sobre outras relações. Inclusive tem um livro muito interessante chamado A Queda do Céu, né? Escrito que mostra muito isso, né? Então, na verdade, a antropofagia é como se fosse uma terapêutica violenta, uma resposta violenta, sistemática, né? Que é como se fosse uma reintegração de posse. Posse do quê? Desse instinto, desse impulso originário, né? Ou seja, uma ação, né, do instinto recalcado, né? Só que a antropofagia do Oswald tem como fundamento, né, a experiência dionisíaca do ócio, da festa, da comunhão e da visão poética, né, que está muito dentro dessa lógica indígena da sociedade primitiva. E a gente não pode esquecer que o Manifesto Antropófago, a princípio, era um diálogo com os surrealistas franceses, né, com Breton e tudo mais, né? Então, a antropofagia oswaldiana, acho que vale a pena ser lida, desculpem, né, pelo âmbito da literatura, mas que tem estudos muito interessantes desenvolvidos na área da antropologia, do conhecimento cultural do nosso próprio país, que é desencadeado pela antropofagia. E há um estudioso muito, muito sério e muito bom, chamado Alexandre Nodari, que tem vários ensaios sobre a antropofagia em que ele leva a sério. Vem cá, transformar o tabu em totem. Tudo bem, vamos pegar o Freud, ele vai lá, estuda, blá, blá. São ensaios muito bons e em andamento, né? Porque a antropofagia tem dois momentos, esse momento de 29 e depois o momento quando a antropofagia do Oswald se torna uma espécie de sentimento metafísico, né? Mas aí, gente, vai levar muito tempo para ficar falando, aí teria que ter aí uns 2 meses para falar disso e ainda não chegaria nem perto, tá? Bom, então foi isso, né? Eu quis dar a possibilidade de dar um curso sobre o Oswald. Obviamente, eu quis ser o mais amplo possível no sentido da valorização do escritor, né? Mas no sentido de entradas que ainda não são tão conhecidas, né? Entradas que não são tão divulgadas sobre a obra do Oswald, né? Então, por isso que eu fiz esse percurso, acho que um pouco cansativo, né? Mas que, de alguma maneira, foi... Acho que talvez a minha intenção foi redimensionar um pouco, dimensionar, né, um pouco o Oswald, né?
para fazer jus à obra que ele escreveu. Porque, na verdade, eu falei da vida dele, mas o fundamento disso tudo é a literatura dele. Então, esse que é o grande fundamento, né? Verdade. Eu quis fazer. Enfim, Exato. é isso. E aí, acho que você conseguiu, né? Porque é muita coisa. Mas você conseguiu criar uma síntese boa, né? E aí eu queria até te perguntar, esses poemas finais, onde estão? Porque nenhum deles eu conheço. Olha, Rosa, eu não sei, tem uma edição nova que eles estão fazendo agora pela Companhia das Letras. Eu não sei se tem todos os poemas, porque eu não comprei ainda, né? Essa nova aí. Eu vou ver se eu preciso até comprar. Mas eu tenho esse daqui, ó. É uma pena deles não fazerem uma edição em separado, né? Sim. Esse aqui se chama O Santeiro do Mangue e Outros Poemas. É uma tristeza ver como aqueles que cuidaram, né? Na verdade, não são das pessoas que cuidaram, né? Acho que é muito mais o interesse da editora, né? Isso, né? No caso aqui, da editora Globo. Não sei se acompanhar vai ser diferente. Eles colocaram o Santeiro do Mangue, que também é um poema, né, meio que desconhecido, um poema profano do Oswald, que quem puder também ver, tem a Elza Soares musicaliza um trecho desse poema. Flores Horizontais, o nome. É de arrepiar. Olha. Coisa de arrepiar. Ô, Sandro, e ele é de quando? Quando ele é? Ele é posterior ao primeiro caderno de poesia? Isso. Qual? O Santeiro? Esse aí, Santeiro do Mangue. O Santeiro do Mangue, ele foi publicado depois da morte do Oswald, é dos anos 50, que ele vai falar das prostitutas do Mangue no Rio de Janeiro. Então ele faz um passeio, né? Ele é o Cristo que passeia pela zona de prostituição do Rio de Janeiro. É muito interessante esse poema. E dentro desse bororô todo aqui, né? Está Cântico dos Cânticos para Flauta e Violão, que é um poema belíssimo que ele fez para Maria Antonieta Dalkman, e o Escaravelho de Ouro, que eu acho que poderia ter uma edição própria, no mínimo, né? Já pensou? Uma edição crítica, com, por exemplo, um poema com... Tem um ensaio aqui fabuloso da Vera Chalmers, né? Chamado Passagem do Inferno, que é a leitura do Escaravelho que ela faz, né? E quantos outros ensaios não poderiam compor, né? Então, é uma questão de editora mesmo, né? Mas, assim, tipo... Santeiro do Mangue e outros poemas. Então, é como se fosse uma coisa menor, né? Mas não é. Olha, eu vi pouquíssima coisa escrita sobre o Escaravelho de Ouro. Se a gente fosse ler pela chave surrealista, olha, dá para fazer um monte de coisa. Eu só falei um pouquinho, né? As entradas, assim, só toquei um pouco, né? Acho que a obra completa dele ainda não está publicada toda, né? Que eu vi que uma edição crítica, então nem pensar. Você vê que como ele foi deixado em segundo plano, né? Teve a obra completa com edição crítica, né? Agora está saindo uma edição da EDUSP chamada Obra Incompleta, que só tem as narrativas do Oswald. Então, Memórias Sentimentais, Serafim Ponte Grande, e num volume. E no outro volume, a poesia, que eu acho que deve ter Escaravelho e tudo mais, então, que é daquela coleção Arquivos. Não sei se Arquivos, acho que é um nome Arquivos, alguma coisa assim, que é uma coleção que vem com muitos ensaios, né? Juntos, explicativos. Mas para você ter uma ideia, Rosa, esse Obras Incompletas do Oswald está há 20 anos parado. Foi publicado agora. 20 anos. Porque isso eu sei porque, como eu fiz a tese com a Maria Augusta, que é a biógrafa do Oswald, ela fez a preparação lá do Serafim, né, e do Miramar, e escreveu ensaios sobre
a preparação do texto, a revisão e tal. E aí ela falou para mim que ela ficou na promessa de publicar, e a EDUSP ficou para publicar isso. Como a EDUSP não publicava, ela juntou tudo e fez a livre docência dela, com esses ensaios. E agora, o que era livre docência vai ser publicado, mas não só ela, tem ela, o Jorge Schwartz, tem o Jorge, não o Roberto, o Jorge Schwartz, tem nessa edição vai ter a Gênese Andrade, vai ter uma porção de gente boa que deve cobrir muito bem tanto a poesia quanto a prosa do Oswald, né? Eu acho que vai ser uma edição de primeira. Não comprei ainda, também vai ser lançado, né? Eu acho que nem lançou ainda. Certo. Né? Legal, Sandra. Tem só uma pergunta aqui, né, que eu acho que seria legal fazer, que é a seguinte: se você vê a questão da carnavalização na obra do Oswald. Ah, sim. Olha lá, será no dia 12 de fevereiro. Ah, claro, acho que... Inclusive, no próprio poema do Pau Brasil, tem uma parte que se chama Carnaval, né? E tem até o livro do Manuel Bandeira chamado Carnaval, né? Que já era uma ideia. É interessante esse negócio e do processo de carnavalização, né? Meio que bakhtiniano também, né? A quebra das hierarquias, né? E tudo mais, né? Oswald vai trabalhar muito com a quebra das hierarquias, né? Principalmente as hierarquias das instâncias narrativas, dos personagens, etc., né? Da própria poesia, né? O Pau Brasil né, uma carnavalização também da própria poesia, né? Se a gente for parar para ver. Se a gente imaginar que esse livro de poema foi escrito em 25, o que foi escrito em 1925? Né? Essa é um pouco a minha... Às vezes, por exemplo, Luiz Augusto Fischer, né? Luiz Augusto Fischer. Ele faz uma crítica ao modernismo, que existem muitas pessoas modernistas no Brasil e tudo mais, mas eu queria saber de um livro, assim, é simples, tem um livro assim, tem com esse arranjo, com essa, entendeu? E não é uma questão valorativa, né? Mas uma questão de como a nossa literatura se formou, né? Então, para que eu vou ficar... Então, tem um pouco isso. E a carnavalização é interessante, porque o carnaval está muito presente, o próprio carnaval, a ideia de carnaval, está muito presente, por exemplo, nos Condenados, né? Nos Condenados está muito presente o carnaval, então tem o Arlequim, não sei o quê. Só que são figuras carnavalescas daquele carnaval da Belle Époque, da elite, né? Que é aquele comecinho de carnaval, né? Aquele carnaval ali que se tinha e que não estava ligado ainda ao samba e nem ao candomblé dos terreiros. Quando tem o Pau Brasil, o Oswald vai falar desse carnaval, do carnaval popular, tanto é que ele fala abre alas, né? Que já é a organização do carnaval. Então, ele já não está falando mais desse carnaval que estava limitado ali àqueles círculos, né? Da elite paulistana, né? Da elite do Rio, né? Dos salões da Vila Quirial, da Guedes Penteado também, né? Então, ele já vai falar no Pau Brasil já é aquele carnaval de arrebentação mesmo, já é um carnaval popular. Que também eu acho que é diferente, por exemplo, do sentido carnavalesco que o Mário coloca no Paulicéia Desvairada. Eu acho que o Mário ainda é aquele carnaval, e o Bandeira também. O carnaval do Bandeira tem aquelas coisas do dionisíaco, né? Tem um pouco essa conversa, né? Mas é uma coisa ainda muito digamos assim, é um carnaval para os cultos, né? Agora, quando o Oswald... E tem um poema do Oswald chamado Carnaval, né? Que ele coloca a onça para cantar, não sei se você viu. Ele fala, e a onça, quando o Brasil foi descoberto, aí chegou o português falando, o índio respondeu, a onça também falou,
Todo mundo falou. E assim, aí o final do poema ele fala assim, e fizemos o carnaval, pronto. Ou seja, o carnaval é a própria natureza mestiça do Brasil. É verdade. Né? Está Então, onde isso? No Pau-Brasil? Está no Pau-Brasil? Carnaval, será que está no Pau-Brasil? Acho Eu que não está sei no se tá. Pau-Brasil, carnaval. Acho que não é o primeiro caderno, né? Acho que não. Não, não. Acho que é Pau-Brasil. Mas é muito engraçado, né? É muito legal esse poema. E aí você viu o perspectivismo, né, o Sandro? Aquilo que você falou, você vê aí o perspectivismo do Viveiros de Castro, ele vê o animal e o humano juntos. O animal tem voz, e não a voz do homem, a voz da onça. Que incrível! Né? Colocados igualmente, no mesmo plano. Não é o homem que dá a voz à onça, ela é uma voz. Isso exatamente. Isso mesmo. Incrível, né? É muito incrível. Bom. O Viveiros tem uma análise daquele conto do Guimarães, né? Lembra? Do onceiro, né? Como que é? Meu tio. O Haroldo tem um ensaio também fabuloso, né? O Viveiros tem? Eu não sabia que o Viveiros tem. Então, mas mas tá escondido, Rosa. É no YouTube. Se você tiver paciência, é uma daquelas aulas mal gravadas, um vídeo, assim, muito ruim. Mas, assim, o Wisnik até brincou uma vez, falou que ele até gostou do vídeo, que parece que o Viveiros está na floresta, né? Que tem tanto barulho, tem tanto zumbido no vídeo. Mas então é uma aula, não é um ensaio. É uma aula. Eu estou procurando esse ensaio do Viveiros aí, mas eu não achei. Eu acho que deve ser nessa aula aí. Quem tem? É nessa aula. É isso mesmo. É isso mesmo. Nossa, o Viveiros é um cara muito interessante. Você vê, ele falou que a antropofagia foi, porque o Oswald ali no final dos anos 70 começou a ficar em voga por conta do tropicalismo durante os anos 70. E aí foi a partir daí que ele resolveu estudar antropologia e tudo, e é o grande antropólogo brasileiro hoje, né? O grande pensador, acho. Exatamente. É o Viveiros, né, Castro? Né? Exatamente. Porque é uma antropologia filosófica, né? Exato. Tem toda isso, essa percepção. Isso é incrível. E o Nodari, o Alexandre Nodari que eu falei, Nodari, né? ele é do círculo do Eduardo Viveiros de Castro, né? Inclusive, você sabia, Maria Rosa, que o Nodari usou você, né, uma vez, para falar de antropologia especulativa. Eu estava lendo um artigo dele, do Iser, lembra? Lembro. Isso. Olha, pesquisa. Eu conheci o Nodari num congresso em São Paulo. Sim, a gente está no mesmo grupo, sabe? Que tinha de tudo. E eu falei da voz, do Zuntor, do Agamben. Ele entrou em polêmica comigo. Eu sabia que era ele. Entrou. Ele é bravo. Ele não é assim, cordial. Não é? É mesmo? Aí que eu vi que é o Nodari, né? Que é um cara muito bom, né? Muito bom. Muito sério. Então, ele tem um ensaio que ele cita você naqueles estudos que você fez sobre antropologia especulativa, que ele vai usar para ler um pouco do Oswald. Você vê? Ele não destruiu, né? Ele não me destruiu, né? Falou, olha... Oi? Não, muito pelo contrário. Pois para polemizar. Eu queria essa referência, Sandra. Você me dá? Oi? Depois? Eu vou deixar aqui certinho, porque eu achei muito interessante, porque na época, não sei se você lembra, eu estava no mestrado, e você começou a trabalhar com o Iser. Foi. E aí você começou a falar, para a leitura do texto literário, da antropologia especulativa, lembra? Lembro. Que foi, eu acho que foi até o começo na direção do Agamben, né? Tem uma linearidade aí no que você trabalhou teoricamente, né? Estou preocupada com a quarta-feira, você acredita? Por quê? Vamos Porque a gente vai ter as aulas, né? Vai ser muito... a gente vai terminar já, né?
Já passamos muito do Ah, horário. já passamos, tá bom. Então, eu já não sei se alguém estava falando isso ou não. Acho que o microfone estava aberto, né, Pri? É, Falei, estão falando para acabar com isso. eu não ouvi. E a gente já está saindo também, já estamos falando de outras coisas, né? Ah, Mas, tá bom, mas acho que a gente já pode encerrar por aqui, Sandro. tá Eu bom. queria muito agradecer, as pessoas ficaram muito contentes com o curso que você deu, com todas as informações que você traz, porque você é um cara muito bem informado, né? E que traz referências muito atuais, né? Então, isso é muito bom, né, Sandro? Você abre um caminho Obrigado. muito grande. Você é muito dialogal, né? Dialógico Ah, tem que mesmo. ser, né? Você é bem bakiniano, você. Então, eu queria agradecer muito a sua presença, foi excelente. E, inclusive, está preparando toda a semana de 22, que vai ser um grande evento na próxima semana, né? Sim, eu Então, vou buscar na estar em verdade, todas também, o curso teve essa função assistir, também, né? viu? Certo. Agradecer a todos que estiveram presentes aqui e vamos ver, quem sabe, um outro mini curso, né, Sandra? A Sim, gente tudo propõe bem. um outro mais à frente, né? Isso, claro. Estamos aí, Isso né? aí. Tá bom. Então, se você queria falar alguma coisa, você pode falar.